certeza que o Bruno agora vai fechar com chave de ouro, que eu sei que o Bruno transita pra caramba nesses mercados todos, né? Desde os blockbusters até as produções de conteúdo mais comercial e faz isso super bem. Então, podemos, Luca, posso Com passar pro. certeza, com Então, vamos lá. certeza. Obrigada, Lucas. E quem tiver perguntas, Imagina. Lucas, coloca lá no Q&A, que a gente agora então vai para o Bruno Miguel, que é um film director e um storyteller, e vai compartilhar com a gente um pouco dessa vivência toda dele, que também eu sei que 15, 20 minutos já sei que não vai dar, Bruno, que você está de Olha, tanto. Carol, eu acho que o termo que melhor me define é um aventureiro do audiovisual, viu? Ó, tá aí uma boa definição. Tá com Ô, Carol, você, ó. Vou obrigado botar pelo 20 convite. minutinhos aqui e vou tentar ficar quieta, hein? Tá bom, eu vou te agradecer. Vai me avisando aí, viu? Mas eu vou te Tá. agradecer de novo aí pelo convite, pela possibilidade de estar junto com você e com a galera do mercado aqui, e com a Fulseio, que é uma referência, né? Não puxo a sardinha porque é minha vizinha, porque eu moro aqui pertinho da Fulseio, né? Eu trabalhei muitos anos no Brasil e tenho a produtora no Brasil ainda, mas tem 4 anos já que eu tô aqui. Aliás, gente, quando eu cheguei aqui, eu fui levado para um tour da Fulseio. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias sem falar, porque parece uma Disney do audiovisual, assim, é um negócio impressionante. Eu queria morar lá dentro. E é muito legal, porque, bom, esse universo é tão distante pra gente, né? Pra gente que é brasileiro e tal. Eu acho que a Fulseio e a Carol têm feito um trabalho muito legal, de abrir uma porta completamente viável, né? Não só para quebra do idioma, do problema da língua, e da gente ter um suporte para entrar nesse lugar, né? Para ter uma orientação inicialmente de como é que funciona e tudo mais, mas até para fazer network num outro país. E é tanta gente que a gente conhece, que a gente viu pequenininho lá no Brasil começando e já está grande aqui no mercado nos Estados Unidos, né, Carol? Isso acontece muito assim, porque o mercado ele precisa de muita gente. Bom, então eu vou tentar resumir aqui rapidinho um pouquinho da minha história. Eu acho que a parte mais interessante dela, lógico, tem grandes clientes, eu tenho o maior orgulho, muitos prêmios e tudo mais. Mas eu acho que esse não é o ponto legal, não. Eu acho que o ponto legal é que com 28 anos eu era ator e estava no ar numa novela na TV Record. Eu fiz muitos trabalhos na televisão, fiz muitos trabalhos como dublagem também. Eu dublei os filmes da Disney quando eu era pequeno, né? Eu dublei o Rei Leão, a Toy Story. A Carol já sabe isso tudo. E aí, com 28 anos, eu enchi o saco. Eu falei, cara, não é para mim esse lance. Eu vou pirar, vou entrar numa outra onda. E eu era um jovem de 28 anos, pagava aluguel, nunca dependia dos meus pais e tal, mas eu comprei uma 5D, lá no primeiro 5D, e comecei a fazer uns fashion filmes, sozinho. Eu só tinha uma lente, que era uma 24-70. Se enquadrasse, eu filmava. Se não enquadrasse, eu chorava e deixava para outro dia. Mas com muita paixão, muito envolvimento, né? Eu não tinha dinheiro para comprar essa primeira câmera, então eu parcelei ela no cartão, um cartão que eu demorei 7 anos para pagar. Mas eu paguei. Bom, por que eu quero dar essa referência para vocês? Porque se a gente andar 15 anos na linha do tempo, e 15 anos é um espirro, gente. Eu acabei tendo sorte de criar duas produtoras que faturaram mais de 40 milhões de reais e que fizeram trabalhos grandes para a Coca-Cola, para a Disney, para o Google. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um filme para a Pixar, juro. Eu achei que eu ia morrer sem essa. Mas sempre na área de publicidade. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu acho que é o meu orgulho da minha história e pode ser uma referência para todo mundo? Quando a gente começa, é uma coisa distante para a gente, mas as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando você tem envolvimento, quando você tem paixão, tem trabalho, né? Quando você tem realmente uma vontade lá no fundo de agradar o cliente, de superar a expectativa das pessoas, as coisas vão acontecendo, né? E eu acho que isso é que é o mais legal, assim, eu olho para trás e às vezes eu me distraio e falo, caramba, pô, quanta coisa legal eu conquistei mesmo, a gente não vê o tempo passar, né? E eu continuo com aquela visão de um menino que tinha uma câmera e pedia para as marcas de moda, eu ia no shopping, na loja, pedia o telefone do marketing e pedia para fazer um vídeo para eles. Eu trabalhei muito de graça no início, né? Mas eu fui conseguindo mostrar um bom trabalho. Assim como os meninos falaram aí, o meu sonho também era saber que a Full Sail existia antes, né? E eu acho que a gente falou um pouquinho aqui de mercado, é importante a gente falar isso, assim. Eu acho que o mundo globalizado, a própria fragmentação do digital, da internet, ele trouxe esse lance do one man band, que é muito legal, porque existe uma demanda muito grande para isso. Então eu acho que aí vai mais de personalidade. Tem gente que quer ser mais independente, né? Eu, por exemplo, pela minha personalidade, eu não me veria sendo uma pequena peça importantíssima dentro de uma engrenagem muito grande. Embora tenha gente que tenha uma personalidade completamente diferente da minha, né? Mas o que eu acho que é legal, e que eu acho que os meninos aqui são bons exemplos disso, e nós mais velhos aqui também, né, Nelson?
eu acho que a gente demonstra um interesse por aprender o todo, assim. E isso é importante, você ter uma compreensão do todo, por mais que você vá se especializar depois, para que você tenha mais autonomia de mercado, né? Então, por exemplo, eu sou diretor de filme publicitário, mas eu venho da pós-produção. Então, eu falo de traqueamento de câmera, né? Eu falo de paralaxe em camada, a gente vai buscando, até na forma criativa, isso vai somando muito para a gente. Agora, existe o mercado gringo. Morar na gringa é maravilhoso. Eu não tenho nada para falar, prefiro 10 vezes do que morar no Brasil, é, por uma questão de oportunidade de mercado. E se você pensa em atuar no mercado dos Estados Unidos, realmente faz muita diferença a especialização, tá? A gente está numa cultura aqui, Europa e grandes produções, tudo é especialização. E eu acho que a Full Sail, ela faz um trabalho incrível, porque ela é uma espécie de hub de multiprodutos, né? Então, eu tenho uma amiga que estudou na Full Sail, Carol. Ela começou achando que ela ia ser diretora de cinema e ela virou uma puta operadora de áudio, né? Ela foi para a parte de mixing e tal, e tá, cara, tá rica, assim. E hoje em dia ela tem uma casa na frente do lago e trabalha só em casa mixando. Ela tá cheia de margem, manda trabalho para ela, ela fala: ah, essa semana eu não vou trabalhar, não. Então, isso é muito legal, né? É, mas como eu fui convidado aqui para falar um pouquinho de estrutura de storytelling, né, e um pouco de como é que esse menino que comprou uma 5D conseguiu conquistar um pouco do mercado, eu vou vomitar umas coisinhas para vocês rapidinho. Quem quiser conhecer mais do meu histórico, do meu trabalho, dos meus filmes, imbrunomiguel.com. IM de IM, né? imbrunomiguel.com, tá? Lá tem um release, tem prêmio, tem os filmes e a galera pode dar uma olhada. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês do seguinte. Quando a gente fala de estética, de storytelling e dessa coisa da gente poder dirigir uma história, contar uma história, eu acho que é importante, sim, um tópico que eu trazia lá na Miami Ed School, onde eu dei aula durante algum tempo, era a gente dominar as regras para a gente poder quebrar elas, né, para subverter elas. Então, o conhecimento teórico, ele tem uma importância grande, sim. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é fruto de uma geração que sai fazendo. Isso é maravilhoso, tem um lado maravilhoso, né? Mas o Belchior dizia numa música da Elis Regina que o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir, né? Então, quando a gente volta lá no Hitchcock, quando a gente vai ver aquele dolly zoom do Spielberg no Tubarão, né? Já existe um universo de estéticas que, inclusive, já está como repertório na cabeça de quem é público, né? Então, se a gente sabe usar essas ferramentas, é importante a gente estudar a parte teórica para a gente poder subverter ela. Eu não estou convidando ninguém a ser careta, mas eu quero que a gente saiba a estrutura básica para a gente poder pirar, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é da estrutura básica de narrativa, né? Eu acho que o audiovisual, ele nada mais é do que contar uma história, né? Eu acho que quem inventou isso foi Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, porque ele mandava todo mundo sentar e ele tinha que entreter, né? Ele tinha que contar início, meio e fim. Então, eu acho que essa coisa a história, ela é a ferramenta de comunicação mais poderosa na história humana, né? A comunicação, a história em si. Contar história, a história de alguém, a jornada de alguém, os exemplos de alguém, né? Tanto que o livro mais famoso da humanidade, que forjou metade da civilização no mundo, que é a Bíblia, é um livro de parábolas. Então, não estou aqui falando do ponto de vista religioso, mas sim do ponto de vista de storytelling, né? E isso é muito importante, contar histórias, né? E eu acho que quando a gente fala de contar histórias, a gente está mirando ali em 3 gatilhos principais humanos, que é a curiosidade, né, que é muito importante, principalmente na publicidade, que é o mercado que eu trabalho, se em 3 segundos iniciais você não capturar a curiosidade do cara, um abraço. Ele vai apertar o botão e vai mudar para o SBT. O outro um misto ali da filosofia grega que fala do medo e desejo, né? Então o ser humano ele vive um pouco, a gente vive um pouco, a nossa situação psicológica vive entre o medo e o desejo, né? Então eu acho que todas as histórias que a gente conta, elas têm uma obrigação de incitar curiosidade, tá? Em alguns momentos da narrativa, isso é uma coisa que a gente vai aprimorando técnica, né? Quando você começa um Era Uma Vez, esse Era Uma Vez com 3 pontinhos, esses 3 pontinhos já puxam uma curiosidade, né? Quando a gente conta uma história para criança, fala, e aí, quem que apareceu? Aí o menino já, puta, caramba! Então, a gente fala, quando eu falo para vocês que eu tive a oportunidade de filmar para Disney, nunca imaginei que eu ia fazer um comercial, gente, para Disney América Latina, o maior comercial de produtos dele do ano. Mas isso nada mais é do que eu contando uma história para criança, a estrutura narrativa é a mesma. E a gente precisa entender isso. Então, toda a história que a gente conta, ela tem um início, meio e fim, sempre puxando gatilho de curiosidade em momentos que a gente acha que são bons, né?
Até quando a gente faz uma edição mais fast forward, né, que o cara não consegue entender muito bem, ele fica meio, caramba, o que é isso? Esse que é isso já é curiosidade, já capturou o cara, né? E sempre a narrativa vai transitar ali entre o medo e o desejo, né? O Hitchcock trouxe uma descoberta psicológica genial, que ele tinha uma teoria de que a sensualidade, né, o desejo, ele aproxima a gente do medo. Por isso que nas cenas de crime, nas cenas antes de acontecer um problema grande nos filmes do Hitchcock, normalmente tem uma mulher de lingerie, tem uma cena sensual, uma cena de amor, porque ele descobriu esse gatilho emocional e psicológico, né? E isso me traz um outro asterisco que eu queria fazer do universo audiovisual, que eu acho que o universo audiovisual ele é repertório. Né? Então, muita gente me vê falar em palestra, então fala, pô, Bruno, mas você fala pra caramba de religião, você fala de psicologia, você fala de movimento social, de história, de geopolítica, tudo é repertório. Né? Quando você quer contar uma história, é igual um músico que vai tocar num barzinho. O cara tem que conhecer música pra caramba para agradar todo mundo. Então, o que a gente pode estudar no nosso universo do audiovisual, por exemplo, de psicologia, não precisa se aprofundar, mas conhecer um básico, conhecer como é que a gente seduz alguém do ponto de vista de comunicação, de atenção, faz toda a diferença, né? E o resto é a parte técnica, aí é só você ligar para a Full Sail, que a Full Sail vai te transformar num profissional espetacular, tá? Uma última coisa que, bom, aí tem mais duas coisas que eu quero falar para ainda tem tempo aí, Carol? Tem 2 minutos ainda? Tá, tem 7 minutos, ó, tá Então, no... vamos lá. Estou falando rápido, tudo misturado aqui para dar tempo, tá? Bom, uma das estruturas narrativas importantes, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar e que é importante para a galera que está participando da gente, é a jornada do herói. Né? Isso é uma estrutura mínima de narrativa, de início, meio e fim, onde você tem ali um problema a ser ultrapassado, né? E aí puxa-se essa identificação. Né? A gente que está contando história, que está conduzindo o olhar de quem está vendo, a gente tem a obrigação de, em algum momento, colocar essa pessoa, que é a audiência, no lugar desse personagem, né? É o que os americanos têm uma expressão que na tradução literal seria como poderia ser eu, né? Então, você pode estar vendo um filme de um menino de 4 anos, que é aquele Jack maravilhoso, que é um menino que fica preso num quarto, e ele é feito refém e fica preso num quarto. Acho que é com a Nicole Kidman o filme. Mas, por mais que ele seja um menino de 4 anos, em algum momento a narrativa, a decisão dos planos, da trilha sonora, da velocidade de corte, ela leva você, induz você a se sentir psicologicamente no lugar daquele menino de 4 anos. Então não interessa qual é o personagem, mas a gente buscar essa pessoa para o olhar da narrativa é que é uma coisa muito importante através da jornada do herói. Por quê? Porque quando a gente conta Era Uma Vez, o fulano de tal, que pode ser eu, pode ser você, pode ser a Carol, pode ser os meninos, pode ser todo mundo. Quando essa pessoa enfrenta um problema ou tem medo de uma solução, a gente está criando uma equiparação emocional e psicológica com aquela pessoa que está vendo, né? Quando é um desejo, por exemplo, um carro, né? Sei lá, o Minhoca vai fazer um filme lá para XP que, pô, o cara investiu, o cara tá bonitão, com terno e gravata, saindo de executivo, pai, entra num carrão. Pô, bicho, o meu lado solteiro, que agora eu sou casado há muitos anos, fala assim, pô, olha que legal, bicho, eu quero ser esse cara. Aí entra, pô, XP Investimentos. Eu falo, pô, agora, vou entrar no site da XP agora que eu vou fazer investimento. Então, no fundo, a estrutura básica, ela está na entranha do ser humano, ela é pré-histórica, ela está na essência da gente, né? E parece óbvio isso que a gente está falando, mas muitas vezes na hora que a gente passa para sentar para editar um conteúdo, os meninos que estão no mercado aí, que são referências no mercado, e que fazem esse trabalho de se vira nos 30, que cara, muitas vezes a gente começa a captar coisa que a gente não sabe nem como é que a gente vai usar e depois a gente senta na ilha de edição para tentar estruturar, né, uma narrativa e criar uma história. Então, é sempre importante a gente ter todos esses tópicos que eu estou falando. Acho que isso não serve tanto de referência para os meninos que são palestrantes aqui, porque eles já estão grandes, já estão famosos, já estão cheios de seguidores. Mas para a galera que está ouvindo e seguindo a gente, eu acho que podem ser dicas importantes de você procurar saber sobre princípios básicos de storytelling, de narrativa, de jornada do herói e essa coisa, esse preceito da filosofia grega que fala de medo e desejo, tá? Bom, falei um pouco de conhecer todo o processo. Eu, pessoalmente, acho extremamente importante. Eu fui sócio durante 8 anos de um diretor muito famoso na publicidade, um cara que ganhou o MTV Awards, um cara que é muito premiado no mundo inteiro, mas ele é de outra geração. É um cara que não entende zero de pós-produção. O mercado, hoje em dia, não tem muito mais lugar para esse tipo de profissional. Né? Então é difícil, principalmente a publicidade no Brasil. Né? A publicidade, eu trabalho com sets estruturados, eu entro no set para filmar um comercial de 30 segundos, tem 120 pessoas. Então, você tem ali cada um na sua função, mas mesmo assim, quando eu vou para a agência, quando me chamam na agência como diretor,
eu estou ali também fazendo um trabalho de consultoria. Ah, Bruno, mas como é que é essa consultoria? Por que é consultoria? Porque é. Porque eu tenho um roteiro, um prazo para entregar e uma verba para executar. E muitas vezes cabe a mim o papel ruim, péssimo e desagradável de virar para o diretor da agência, de virar para o cliente que está ali na minha frente e falar: olha, eu tenho experiência nisso, pode acreditar em mim. Isso aqui vai dar ruim. Isso não vai para o ar na data que você tem. Não fazendo dessa forma. Vamos fazer de uma outra, vamos buscar uma outra solução, vamos tentar viabilizar. E quando o cliente ou a empresa percebe que você está comprometido com o resultado deles, com a verba que você está executando, você ganha autoridade para falar sobre isso, né? É lógico que a gente não senta em reunião para criar problema, mas é uma consultoria. Então, por isso que eu estou dizendo, conhecer o processo de pré-produção, né? Quanto tempo demora para a gente achar uma locação? Então, às vezes eu chego numa reunião, o cara fala, pô, tem um filme incrível, super fácil de executar, é só uma câmera filmando o cara numa arena de circo. Porra, onde é que eu vou arrumar uma arena de circo agora? Essa é uma locação que você não produz para amanhã, filmar amanhã, meio-dia. Então, a gente conhecer as etapas de pré-produção, né? O tempo que demora um diretor de arte para setar um cenário mínimo, quais são as soluções fáceis e rápidas para você reproduzir um cenário minimalista, né? Você vai usar tapadeira e tal. A gente precisa ter um mínimo de interesse com isso, né? A gente precisa ter um mínimo de interesse de fotografia, não precisa ser um especialista, mas assim, você saber que uma tinta a óleo, ela reflete muito mais luz, brilha muito mais, e uma tinta matte, fosca, ela dá um resultado mais enxuto. Então, são detalhes que a gente precisa ir trabalhando, né? Eu também, como diretor, me interessei muito pela área da fotografia. Depois de muito tempo, me especializei e virei diretor de fotografia agora eu esqueci o nome da minha associação. Daqui a pouco eu falo para vocês que eu estou ficando velho. É dureza, esqueceu o nome da própria associação. Tadinhos. Vou ver, pelo menos a mensalidade está em dia, né, Carol, da associação. É porque eu agora confundo as siglas daqui dos Estados Unidos com do Brasil, mas daqui a pouco eu falo É para muita vocês. coisa, né? Mas esse interesse foi importante. E o interesse de pós-produção também, que eu acho que os meninos já são craques nessa área também, né? São filmmakers que já entendem. Cara, você pega um vídeo que o Minhoca editou, você pega um vídeo que o Lucas editou, você vê ali, cara, coisas que, porra, há 10 anos atrás, tinha que chamar um cara da gringa para fazer. E os moleques estão executando. Eu vi um lance do Lucas lá, cara, que pô, ele aparece sentado assim na cadeira. É um detalhe, é um efeito. Tem tutorial no YouTube? Tem, mas o cara arrebentou, velho. O acabamento é incrível, entendeu? Então, assim, a galera que está no mercado hoje em dia, ela tá sacando um pouquinho de cada coisa. Isso é importante em qualquer produção. E a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre arte. A gente está fazendo arte, né? A gente está contando história através de arte, do aspecto visual, principalmente, também muito de música, mas também do aspecto visual. E eu acho que a gente é de uma geração que esquece que tudo se comunica, né? Então, a roupa que a pessoa está vestindo, as cores que estão na tela, né? Isso é uma coisa que a publicidade normalmente trabalha junto com o cinema, porque os orçamentos são muito grandes. Então, por exemplo, uma coisa que muita molecada nova que está começando, que tem uma DSLR, não saca, é que você vai. O Minhoca vai fazer um filme para XP, por exemplo. É, ele provavelmente vai ter um guideline onde na tela do filme que ele vai fazer, você vai ter um percentual meio definido de cores da XP. É lógico que a gente não fica sentado na ilha de edição medindo quantos por cento, mas tem cara da marca. É um conteúdo branded. E isso é direção de arte. Então, o cara vai fazer um clipe, por exemplo, na época que entrou a moda de luz colorida, era nonsense. O cara ligava um laranja, um roxo, um azul, um rosa, misturava tudo, ficava um samba do crioulo doido, mas não tinha uma identidade, não tinha uma cara, né? Então é muito importante. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque em algum momento eu me interessei pela história da arte, né? Que parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Você vai começar a aprender que os caras lá na caverna começavam a fazer boizinho, depois aquilo virou escultura, e depois você cai para a Europa com os pintores, e a forma que isso desdobra, né? Na verdade, tudo isso é o que o audiovisual representa hoje. É a forma de comunicação mais efetiva que a humanidade tinha naquela época. E é muito importante conhecer essas essências da arte, porque é isso que a gente traduz para o dia de hoje, né? Então, muita coisa dos movimentos de história da arte a gente aprende e traz conceitos para o nosso mercado no dia a dia. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que o Lucas Leite foi contratado lá para pegar um depoimento do vice-presidente da Google do Brasil. Bem comum de acontecer isso. Isso aí o Lucas pode esperar que essa semana o telefone dele vai tocar. Eu, por acaso, fui convocado para fazer esse job um dia na minha vida, tá? Aí os caras me ligaram e falaram: Bruno, você é um cara que manda bem e tal. Vai lá, o vice-presidente da Google vai estar lá, mas você tem 25 minutos.
Quando der 25:01, o cara vai tirar ele da sua frente. Então você se vira. Falei, beleza. Eu tenho 2 horas antes lá? O cara falou, tem. Eu levei uma pessoa para ser um modelo de teste e comecei a trabalhar princípios que eu já conhecia. Então, um deles, por exemplo, que a gente sabe, mas muita gente que está começando não sabe, é de profundidade, né? O renascentismo trouxe muito essa coisa da profundidade, das camadas, né? Que é isso que o Nelson estava falando aqui mais cedo. É, e parece um detalhe, uma besteira, mas não é. Você vê como é que a gente que está no mercado identifica um amador, né? Um sobrinho de alguém que ganhou a câmera ontem. O cara filma alguém colado numa parede. E aí não pode, porque você perde profundidade. E a profundidade, ela gera uma sensação de tridimensionalidade, ela gera uma coisa interessante da gente ver. Então, esses todos são preceitos que vêm da prática de teoria das artes gráficas e das artes plásticas que estão lá na Europa e que evoluíram junto com a história da arte. Então, conhecer a história da arte é muito importante, principalmente quando a gente fala de luz, né, que a galera compra um Aperture hoje em dia com softbox, mas aí fica aquela luz chapada, o cara não entende que tem um Rembrandt, você pode fazer um lado mais escuro do que o outro, criar volume. Isso tudo vai se refletindo. Na medida em que os clientes vão aumentando e os projetos vão aumentando, a gente também vai podendo aplicar mais isso. Sempre depende da gente? Não, porque você sempre pode pegar o telefone e contratar um super diretor de fotografia, porque você tem verba para isso. Mas até quando esse diretor de fotografia sabe, vê que você é um cara interessado, que você sabe minimamente da área dele e ele da sua, você ganha um amigo, ganha um profissional, uma cumplicidade, né? Isso é tão positivo que eu confesso para vocês que muitas vezes foram os diretores de fotografia que me salvaram como diretor, né? De falar, Bruno, baixinho no meu ouvido, pô, gosto tanto de você, cara, não faz isso não, que na hora que você for editar vai dar um problema. E os caras que estão no mercado há 30 anos a mais do que eu. Então, pelo respeito, pelo carinho que eles tiveram, por ver o respeito que eu tinha com o lado deles, né, o quanto eu tentava entender, o quanto eu me dedicava, o quanto eu respeitava a expertise deles, eles me abraçavam também. E aos poucos, né, eu acho que a minha história é muito parecida com a do Robson, com a do Lucas, com a do Nelson menos, porque o Nelson virou uma estrela mundial, ele é dono de uma mega corporação de LEDs agora. Inclusive, ele não falou, mas é a empresa dele que está fazendo o Times Square agora, por isso que ele está tão rico. Mentira, essa cara é brincadeira minha. Mas eu acho que isso é que é legal, porque eu me identifico muito com os meninos, embora eu esteja um pouco mais gagá, mais coroa já. Mas é muito legal, cara, ver o brilho no olho e ver o quanto o mercado tem oportunidade, né, Carol? Eu acho que o audiovisual, assim, você sabe que eu me mudei para Orlando há 4 anos, né? E até hoje eu não sei por quê, eu recebo uns 10, 12, 15 e-mails todo dia perguntando se eu tenho interesse de trabalhar com After Effects, com produção de conteúdo para marca. A Four Seasons, a rede tem uma agência, um birô interno, cara, não sei porque os caras cismaram. Alguém me indicou lá, e toda hora eles me ligam, pô, você não quer vir trabalhar? Então o mercado tem muita oportunidade. Eu acho que todos nós sentimos isso, né? Essa coisa da digitalização da internet trouxe isso, né? Essa demanda grande. Eu acho que tem espaço para todo mundo trabalhar. A minha única dica é: tenha um interesse, o YouTube também é uma fonte de conhecimento muito espalhafatosa, muito perdida, né? É exatamente o oposto de você ter uma puta universidade que vai te dar uma orientação do início, meio e fim, com conteúdo programático, com você fazendo consulta com um professor e com outros 2 fatores que nada na vida vai te dar, que é network e a consulta a um profissional com expertise, alguém para monitorar o teu trabalho no início e não deixar você errar, né? Na medida que os seus projetos vão crescendo. Então isso é lógico que a gente sabe que é na Full Sail que você vai encontrar. Mas eu acho também que todo mundo tem que ter interesse, tem que correr atrás de conhecimento, e quem puder, quiser e tiver interesse, eu realmente conheci o campus da Full Sail, fiquei muito impressionado. Eu fico impressionado não só com a estrutura física que eles têm, mas com o atendimento, com a organização, com o quanto eles se preocupam. Eu, por exemplo, não cheguei a estudar na Full Sail, mas eu tenho 4 amigos aqui que foram alunos da Full Sail. E eles, é impressionante como é que as pessoas saem de lá vestindo a camisa, viram um time, parece que o cara é flamenguista, assim. E depois você entende que as pessoas criam uma conexão emocional, primeiro porque elas se sentem muito sortudas de poder estudar ali, né, e gratas pelo que foi oferecido a elas, né, e também porque elas criam momentos importantes, né, vivências importantes, fazem amizades que vão desenvolver ao longo da vida, e é muito louco, porque você vai pegar a biografia do Spielberg e do George Lucas, e você descobre que era tudo uma galera, né, cara? Era um bairro, era uma galera que era tipo uma turma da Full Sail, entendeu? E aí virou uma loucura, porque depois o Spielberg foi produzir o Indiana Jones, que o outro dirigiu, virou uma salada doida, mas os caras são brother, cresceram juntos. E o audiovisual é uma atividade de grupo, né? Então, eu acho que assim,
Eu também vejo meninos que sofrem, têm muita proatividade, gostam, pesquisam no YouTube e tal, mas o moleque fica trancado ali naquele universo dele, na frente do computador gamer, e ele não tem com quem. Muita gente me procura falando, pô, Bruno, eu adoro isso, estudo, até sei fazer, mas, pô, eu não conheço um cara que faz áudio legal, eu não conheço um cara que é diretor de arte legal, eu não conheço um cara que é diretor de fotografia legal. Por quê? Porque falta essa vivência de campus. A gente esquece que uma universidade ela é mais do que professor dando aula. Ela é uma experiência imersiva. Você vai viver dia a dia daquilo, você vai começar ali a ser cobrado e ter um treino de como o mercado cobra, né? Você vai se inspirar, que é uma parte muito importante do estudo acadêmico, é você se inspirar, você ter um professor que você olha e fala, puta, cara, esse cara arrebenta. Eu queria ser esse cara. Lá na entrada da Full Sail, eles têm um hall cheio de prêmios, tem Oscar, tem tudo que vocês imaginarem. E isso é inspirador pra gente, todo dia. Inclusive naquele dia que você tá de saco cheio, que você acordou com ressaca, que você não estava muito no clima, mas isso é inspirador. Então eu tive uma experiência mágica indo conhecer a Full Sail. Não tenho, nunca tive nenhuma relação comercial com eles, mas acho que eles fazem um trabalho que é de muito valor para todos nós que sentamos no sofá para dar o play no Netflix e na Amazon Prime. Porque existe uma Full Sail formando profissionais de mercado que a gente consegue ter demanda de audiovisual de qualidade sendo produzida que a gente consome com tanta velocidade. Oi, Acho que é obrigada. isso. Falei tudo. Muito, muito obrigada. E aula, tá, ó, em janeiro tô aí, tá convidado para ir lá no campus. Eu tá com uma galerinha que vai fazer um curso vocacional, tá Que convidado legal. para fazer o tour com a gente lá. Faz tempo que você fez o tour? Faz um ano e pouco, né? E desde então eu não voltei lá, mas tenho outros amigos que já estudaram lá. Muita gente me pede indicação, né? Porque eu virei aquele tiozão que os adolescentes falam: ah, tem um amigo do meu pai que aí os caras me ligam, né? Pô, eu queria também. E aí eu falo, cara, aqui é a Full Sail, vem porque. E aí um me falou assim: ah, mas eu não queria sair do Brasil, minha mãe não vai deixar. Eu falei: não, cara, tu tá às 7 horas, pega um voo aqui, você acorda lá na tua casa. E ele tá armadão, assim. Então, quem também depois quiser trocar ideia comigo, tanto da Full Sail quanto de outras coisas, se eu puder ajudar, vai ser um prazer. O meu arroba é Bruno Miguel Box, de caixa, Bruno Miguel Box. Muito bom. Obrigada, Bruno. Muito conhecimento e obrigada pelas palavras aí da Fulcei. A gente fica feliz.